Se você não acordar dessa vez, olha o livramento que Deus te deu. Eu não sei se você vai ter uma outra chance, mas você sabe que era para você estar morto, hein? Olha do que Deus te livrou. Entenda, minha amiga e meu amigo. É Deus falando com você. Não perca essa oportunidade, não. Muda. Abra mão do que tem que abrir mão. É fácil? Não. Mas é pela sua alma. Você arriscou, hein? Quase sua vida ia dessa vez. Quase. Mas Deus teve misericórdia porque Ele ama você e quer te salvar. Espero que você aproveite. Deus abençoe a sua vida. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo essa mensagem e vão enviar para alguém. Que Deus te use para isso. Se você tem algum familiar ou amigo, uma pessoa que você ama que quase morreu, envie.